Boa noite, pessoal. Vou esperar um pouquinho, o pessoal vai entrar e aí a gente vai falar desse tema muito bacana de hoje da nossa live, tá bom? Então, esperar aí um minutinho, o pessoal já começa a entrar e já já eu vou começar a falar sobre as nossas metas desse ano, tá bom? Boa noite, Salete. Boa noite, meninas, todo mundo entrando aí. Bom, vamos começar. Vocês sabem que eu não gosto de me estender muito. Começo de semana, a gente tá muito cansada, mas eu gosto de trazer um tema diferente pra gente poder conversar e pra gente aí tocar a semana com esses temas. Eu escolhi esse tema das metas porque a semana que vem já é novembro e a gente começa, né, a entrar, parece que numa euforia, num desespero para esse final do ano. A gente começa a contar, falta aí 2 meses para o Natal e hoje em dia o tempo está passando muito, muito rápido. Isso não é história de vovozinha, é verdade, né? Ele tá passando muito rápido mesmo. E parece que começa a dar uma angústia na gente. Só que antes de falar do ponto em que nós estamos, eu vou começar por como nós começamos essas decisões, essas tentativas de mudanças de vida, que são as construções das nossas metas, principalmente quando começa um ano novo. Então a gente chega no final do ano, numa correria, né? A gente precisa festejar, é muito legal, né, essas reuniões, Natal, principalmente esse ano, que vai ser o segundo ano pós-pandemia. O ano passado teve, mas ainda foi um pouco mais contido. Esse ano não, todo mundo querendo festejar mesmo, quem tá numa situação positiva pós-pandemia, não perdeu nenhum ente querido. E quem perdeu também, né? Acho que entendendo o valor da vida e o valor das pessoas, então tá todo mundo querendo festejar. Então, chega final do ano, a gente começa numa euforia, numa loucura. O trânsito, eu moro numa cidade muito pequena, o trânsito aqui fica caótico, as pessoas têm pressa para tudo. E na verdade, eu ainda não sei para quê e por que a gente corre tanto nesse final do ano, se na verdade a hora que vira o ano muda-se um dia. Ele é significativo, ele é um marco, né, de um ano novo, de novas expectativas, de muitas esperanças. Tem gente que quando vira um ano, às vezes sente um pouco de medo do que tem por vir, e é completamente natural, né? Nós sempre pensamos nisso, em todas as possibilidades, só que essas possibilidades, elas não acontecem na virada de um ano. E as possibilidades de mudança de vida, elas também não acontecem só nessa virada do ano. Então, como todos vocês, com certeza, eu já faço, né, uma intenção do que eu quero que mude na minha vida nesse próximo ano. Então chega, e vou até ensinar uma coisa que eu faço para vocês, que é bem legal, faz alguns anos já que eu faço. Hoje eu estendi para minha família, meu filho faz, meu marido faz também. Minha filha não escreve ainda, mas ela faz, e vou ensinar para vocês o que eu faço. Mas quando vira o ano, então a gente começa, mulher principalmente. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer atividade física, este ano eu vou me alimentar melhor, ou coisas maiores, né? Esse ano eu vou arrumar o emprego dos meus sonhos, ou eu vou me casar, eu vou conhecer pelo menos uma pessoa que vai trilhar minha vida comigo. Só que aí, quando eu defino estas metas, que é uma coisa que a gente fala muito dentro da rede social, né? A rede social, existem muitas postagens muito perfeitas, muito bonitas, só que ninguém explica o pós.
Então vai lá, tenha foco, tenha determinação, mas o que é isso? Como funciona isso? E quando eu tenho foco e determinação e eu consigo cumprir as minhas metas, quer dizer que eu faço exatamente todos os dias na mesma linha que eu me programei? E a gente acaba entendendo no nosso dia a dia, eu principalmente, como eu sempre falo para vocês, né? Eu vivo uma situação dentro da clínica de muito privilégio. Por que eu tenho um privilégio? Porque eu entro, a pessoa me permite, ela me procura para eu entrar na vida dela de uma maneira muito real. Então quem tá na minha frente, acredito eu, não tá mentindo. Ela tá realmente desnudando a realidade dela e me mostrando o que é real dentro da vida de um ser humano normal. Então eu comecei a entender que muitas coisas que nós nos cobramos, muitas coisas que exigimos de nós, elas não são reais. Principalmente hoje que a gente vê fragmentos. Lembra que eu sempre falo, a rede social, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o TikTok, eles são fragmentos da vida das pessoas. Então, quando eu reúno esses fragmentos, e na grande maioria das vezes são fragmentos positivos, né, de coisas boas, eu acabo enxergando que aquela pessoa, ela não enfrenta alguns problemas que eu enfrento no meu dia a dia. E quais são esses problemas? A gente vai ter vontade todos os dias de fazer as coisas que nós definimos? Então vamos pegar uma meta, vamos pegar duas, que eu acho que a grande maioria dos seres humanos, a grande maioria, faz na virada de um ano. Eu vou emagrecer e eu vou fazer atividade física, certo? E porque eu preciso levar uma vida mais saudável, eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso me sentir mais bonito, servir nas minhas roupas. Ok. E aí começa o ano. 365 dias. E a gente imagina que só o fato de eu ter tomado aquela decisão no dia 1º ou no dia 31 do ano anterior, tá feito. É o que basta. É o que basta? Bastou para você somente aquela decisão naquele dia em que você estava eufórica, deixando um ano velho para trás, começando um ano novo? Foi suficiente? Olha, se você me disser que sim, você está fora da curva. Se você disser que não foi suficiente somente essa decisão, você está dentro do normal. Por quê? Porque as decisões de uma mudança de vida, ela é diária. Elas são diárias. Tem que ser diariamente. Eu preciso decidir, definir algumas coisas para minha vida, algumas metas para minha vida, diariamente. Porque ninguém que começa uma atividade física, ela tem que ter um dia para acabar. A atividade física deveria, que é uma dificuldade nossa, tá? Minha também, deveria ser parte da nossa vida. Por quê? Porque o nosso corpo é aonde nós moramos. Nós temos 3 casas. O nosso mundo, nosso planeta, a nossa casa, a nossa estrutura física, né, onde a gente tem um teto, e a nossa casa. E na nossa casa, né, das paredes, nós cuidamos, tem uma rachadura, a gente vai lá, conserta, reforma. E aqui também precisa acontecer com o nosso físico. Então a atividade física, ela deveria, e nós sabemos disso, ela deveria ser incluída na nossa vida. E aí, eu tenho dificuldade. Porque na grande maioria das vezes a pessoa se propõe a ir na academia todo dia. Então, 1ª semana de janeiro, eu vou na academia todos os dias. 2ª semana, eu vou todos os dias. 3ª semana, meu Deus, já tô cansada. Eu vou só 3 vezes. 6ª semana, se der, eu tô indo uma.
E aí, a semana que eu não vou, uau, que alívio. Ah, depois eu vou. Ah, depois eu vejo isso. Nossa, eu tô tão enrolada, tô com tanta coisa pra fazer. E eu tô sem vontade. E eu cansei, né? Poxa, todo dia acordar cedo, ir lá, malhar e suar. Eu não tô afim. E aí, quando eu deixo isso acontecer, chega março, estourando em abril, as minhas metas já estão lá atrás. E aí eu vou passando o ano, né? No piloto automático, fazendo as minhas coisas, levando minha vida, absorvida com os meus problemas, que na verdade nós temos muitos, eu sei disso, nós temos muitos problemas. Só que aí chega novembro. Meu Deus, já é novembro. O que eu fiz desse ano? E aí eu olho para trás, lembro mais ou menos daquelas metas que eu construí lá no dia 31, dia 1º, e eu sei lá se eu fiz metade daquilo. Eu não entrei na academia, eu não me alimentei tão bem quanto eu gostaria. Na verdade, ao invés de emagrecer, eu acabei engordando e tô mais triste do que nunca. E gente, por quê? Vai ano, vira ano, eu não saio disso. Porque, como eu disse para vocês, não será uma decisão única. Essa decisão, qualquer uma que vocês tomarem, tem que ser diária. Então, eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Eu gosto de dar exemplos meus porque eu acho que é a forma que eu tenho de me aproximar de vocês e de mostrar o quanto é normal tudo que vocês sentem, que eu também sinto. Existem semanas, como essa minha, que a gente faz as coisas meio amarrada, né? Pra ir trabalhar, nossa, parece que eu vou me arrastando. Ainda falei pro meu marido, essa semana tá bem difícil pra eu ir, né, trabalhar. Mas eu tenho um objetivo. Então ontem eu tinha um médico, hoje eu tenho uma live com vocês, então eu fiz tudo o que eu tinha que fazer durante o dia. Sexta-feira eu tenho uma reunião de uma coisa que eu busco muito, que é aqui dentro do digital. Então eu tenho reuniões a cada 15 dias pra gente ajustar. Eu vou vir aqui com muito mais coisas, eu vou vir aqui com cursos, com grupos terapêuticos, para a gente construir esse acesso entre eu e vocês muito maior. E quando eu olho e eu sei que eu tenho coisas a realizar, que é um tijolinho que eu coloco, eu continuo, mesmo sem vontade. Porém, com uma clareza muito grande daquilo que eu quero. Outro exemplo, quem me acompanha aqui nas redes sociais, e eu posto mesmo para incentivar vocês, para mostrar, e falo porque não é fácil, eu vou na academia 2 vezes por semana, às 6 horas da manhã, que é de terça e quinta. Então hoje eu acordei 5h40, me troquei e fui porque eu nem como. E eu pensei, eu acho que 1 milhão de vezes em não ir. E olhei pra cama e quis voltar, e pensei o tanto que eu tava cansada, que eu merecia dormir. Porém, eu também entendo que se eu não for hoje, eu não tenho outro dia pra repor, porque é difícil, e quinta-feira vai ser um dia só na semana que eu vou na academia. E eu me propus, e há muito tempo eu vou contar pra vocês, quem nunca me acompanha, eu vou contar pra vocês a história, como que isso aconteceu. Eu me propus há 3 anos atrás, a cuidar da minha morada. Só que essa decisão, ela acontece todo santo dia na minha vida. Tem dia que eu não consigo cumpri-la? Tem. Só que dentro de uma semana, de 7 dias, eu tenho que cumprir ela pelo menos 2 vezes na semana, que é a terça e a quinta. Se eu fizer um plus, se eu fizer uma caminhada de 30 minutos, vão ser 3 dias, eu vou ficar muito feliz comigo. E aí, quando eu consigo esse tijolinho e eu entendo que a minha meta, ela não pode, na minha mente, ser ampla, ela tem que ser dividida,
A cada conquista, eu faço uma comemoração minha. Consegui. Então hoje, que eu não quis ir na academia, que eu fui amarrada, trabalhar à tarde, estava bem complicado para mim, eu sou um ser humano, não tô legal. A hora que eu terminei meu dia, às 5 horas da tarde, que foi minha última paciente, eu fiquei muito feliz comigo, porque eu cumpri o meu compromisso. E essa satisfação vai me dar força para amanhã, que quem me acompanha sabe que minha quarta-feira é bem pesada. Eu atendo 12 pacientes, eu atendo 9 na clínica e mais 2, 11, mais 2 à noite. Dá mais força para eu acordar amanhã, 6 e pouco, e ir para a clínica 7. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Nós precisamos esperar o ano virar para que eu novamente renove as minhas metas, as minhas vontades, os meus objetivos e os meus desejos? Não. Melissa, eu prometi para mim que eu ia ler mais. E ler mais, você colocou essa meta para você como? Preciso ler 30 livros no ano. E se a gente colocar 5 páginas por dia? 2? Não fica melhor? Porque se eu passo uma semana sem ler, 2, um mês, 30 livros vai ficar compactado em 11 meses. Aí eu passo mais 2 meses, 30 livros fica compactado em 10 meses. Meu Deus, quanto livro que eu tenho que ler em um ano. Não se cobre. Coloque as coisas dentro da sua vida, dentro da sua rotina. Então, você quer muito, muito, muito se alimentar melhor? Faça trocas inteligentes dentro do seu dia. Porque se você abrir sua geladeira 3 horas da tarde, eu também, tá? Eu chego às 5, então eu abro a geladeira às 5 horas. Eu adoro pão, eu morro de vontade de comer um pão com manteiga, leite e café. Leite eu não tomo mais, café. Tem dia que eu não consigo. Eu como. Tem dia que eu venço. E aí eu como uma banana, eu tomo um iogurte, como um queijo, aí passa. A vontade não. Mas a sensação de cumprir aquilo que eu me prometi naquele dia, ela é positiva. E aí ela faz bem. Não é só pra mim. Ela faz bem pra você também. Então, nós precisamos ser tão rígidos com a gente. Quando a gente vê uma pessoa... Peraí que eu vou tomar água, pera lá. Quando a gente vê uma pessoa postando que tá na academia, como eu posto, né, pra vocês, uma vez uma pessoa falou, mas você acorda feliz e contente. Eu falei, quem falou? Eu não acordo feliz e contente que eu tô indo na academia. Eu vou. Claro que a hora que eu chego lá, eu já tô feliz e contente porque eu saí da cama, me troquei e fui. Então, lembrem-se que esse olhar lá de fora, desses fragmentos, ele é muito irreal. Parece que tá todo mundo malhando, todo mundo se alimentando bem, todo mundo viajando, todo mundo realizando alguma coisa na vida. E aí, quando a gente vê uma pessoa que conquista algo, a gente vê só a pessoa lá, onde ela desejou. Mas a gente viu os passos para ela chegar lá? A gente enxergou tudo que essa pessoa passou? Eu vou dar um exemplo. Meu irmão comprou uma casa, acabou de mudar para a casa dele e ele foi me contar todos os perrengues que ele teve antes de entrar. Se eu não soubesse qual é a imagem, nossa, que delícia, olha, ele foi lá, comprou a casa, entrou e acabou. Não. É que isso, o real, o dia a dia do ser humano, essas dificuldades que enfrentamos internamente, a vontade de desistir, o desânimo, uma vontade de não quero fazer nada, vou jogar tudo pro alto. Ela é muito comum. Ela é real. O que não pode acontecer quando eu desejo algo?
qualquer coisa. Eu não posso desistir. Eu posso parar, eu posso descansar, eu posso tomar um fôlego, eu posso qualquer coisa, mas eu não posso desistir. Vamos pensar numa outra meta? Vamos imaginar que você não gosta do lugar que você trabalha, tá? Você não gosta do seu ambiente de trabalho, ok? E você quer muito um outro emprego, ok também, normal. Você está desejando uma coisa diferente na sua vida, certo? Quais passos você está dando, qualquer um, para que isso aconteça? Então, eu não fui chamada para nenhuma entrevista, mas eu não mandei nenhum currículo. Eu fui fazer uma entrevista, mas eu não me preparei. Eu fico das 7 da noite até as 11 sem fazer nada, fuçando no celular, e eu não estudo nada. Não busco nada, não procuro nada. Eu falo que o celular é um portal para o mundo. Só não aproveita quem não quer. E aí eu não faço nenhuma busca diferente para minha realidade mudar. E como é que você quer que a sua realidade muda? Vocês acham que na porta de alguém, mesmo a pessoa que ganha na Mega Sena, ela precisou fazer alguma coisa? Ela precisou ir lá na lotérica, jogar, fazer um numerinho lá, o joguinho, e pôr lá e pagar. Mesmo essa pessoa, ela precisou sair daquela zona de conforto. Você saiu da sua zona de conforto? Quando você pensa numa atividade física, emagrecer, mudar de emprego, te dá preguiça? Tudo bem, pode te dar preguiça, mas você também não pode reclamar do resultado. O resultado sempre será o mesmo. Se as suas atitudes... Melissa, já ouvi essa frase, mas é real. Se as suas atitudes forem as mesmas, todo santo dia, qualquer atitude, primeiro com você. Então, se você se trata mal, se você come qualquer coisa, se você não se cuida de nenhuma forma, se você não tá nem aí para estudar, para aprender, para evoluir, para fazer um curso, para ir na sua igreja, qualquer coisa, como que você vai estar o ano que vem nesta mesma data? Igual. Talvez até mais triste. Porque passou mais um ano, você envelheceu mais um ano e você não saiu do lugar. E aí você não saiu do lugar porque você não teve oportunidades, ou você não sai do lugar porque você não abre a porta deste caminho. Porque é você que tem que abrir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já dei aqui uma vez. Eu sempre imagino, eu sempre penso, e isso pra mim é muito real, tá? Porque é um exercício que eu faço muito e ele dá certo. Eu sempre penso que o universo, Deus, né? O cosmos, quem você quiser chamar, é um lugar que tem tudo, de tudo, infinitamente. E tem gente que acessa muitas coisas lá do universo. Não são pessoas que Deus passou a mão e falou, eu vou ajudar esse ser humano, vou abençoá-lo, né, com muitas... Não é. Eu penso que essas pessoas que acessam, primeiro lugar, elas têm muita clareza do que elas querem. Porque se eu chego numa loja... Então imagina uma loja aí na sua cidade, aqui tem 2 lojas que tem de tudo, então eu sempre penso nessas lojas, uma loja que tem de tudo. Você chega lá no balcão dessa loja e você fala lá pro vendedor, fala, eu quero uma coisa para mudar a minha vida. Que coisa? Ele não sabe o que é, que tamanho, que cor, tem tudo lá, mas ele não vai te dar, porque você não é clara com o que você quer. Você é clara? Você sabe o que... eu quero ser feliz. Tá, mas você sabe o que você precisa fazer para ser feliz? Mas a felicidade não vem? A gente falou disso semana passada. Eu fiz uma live sobre a felicidade. Ela não é isso que todo mundo imagina. Então, quando você tem clareza, você chega lá, né, pro universo e fala, olha, eu quero tal coisa.
Beleza? Ele vai te entregar assim, de bandeja. Olha, amanhã, Melissa, eu gostaria de ganhar 3 milhões da Mega Sena. Não ganhei, Melissa, não funcionou o que você me ensinou. Mas você jogou? Então, para tudo que eu desejar, para toda clareza que eu tiver, eu preciso agir. Eu preciso fazer, eu preciso dar passos para chegar até lá. Porque se eu não me movimentar, o universo não me entrega. Ele não tem como me entregar. Ele precisa entender que eu estou disposta a ter aquilo que ele está me propondo, que eu estou pedindo. E aí eu vi um vídeo esses dias, eu nem sei de quem que foi o vídeo, depois eu vou lembrar. Será que foi do padre? Acho que foi do padre Fábio de Mello, eu não vou lembrar agora, uma paciente minha que me mandou. E a terceira coisa é eu não ser impaciente. Porque a hora que eu desejar, eu tenho clareza, eu tô agindo, vai ser agora? Não. Quando você vê alguém em qualquer posição, ela começou lá? Então você vê um diretor de uma empresa muito bem sucedido, ele conseguiu da noite pro dia, então ele se formou e virou diretor, a não ser que seja, né, filho do dono da empresa. Quem emagreceu 20 quilos, 30 quilos, ele decidiu ontem e hoje ele emagreceu 30 quilos, nem com a bariátrica isso acontece. Porque também é um processo doloroso, sofrido. Então, o que é que acontece da noite pro dia? O que é que acontece? A gestação é um processo. Nem o ser humano ele é fabricado da noite pro dia. Então, eu não sei o que vocês estão esperando. Porque se vocês construírem uma meta e vocês não agirem, vocês não subdividirem essa meta em pequenas metas, e aí cada meta que você conquista, pequenininha, então eu quero emagrecer 20 quilos, mas eu preciso emagrecer 1 quilo por mês, porque eu quero estar magra daqui 20 meses. E você não comemorar que você perdeu 1 quilo, a chance de no segundo, terceiro mês, de você desistir porque você só perdeu 3 quilos, é muito grande. E é o que acontece com a gente. Então, quando tem aquela frase que fala a única diferença de quem tem sucesso e quem não teve é que a pessoa que conseguiu sucesso, ela não parou. E é verdade. Ela não parou. Eu estava explicando esses dias para uma paciente minha, quando eu comecei na clínica, vai fazer 12 anos, há 12 anos atrás, eu não tinha nenhum paciente. E aí foram meses. Vinha um, aí esse um ia embora, né? Não vinha mais. Aí vinha 2, aí esse 2 ia embora. De repente eu não tinha mais paciente. Aí de repente, 1 ano, tá? Não é de repente, eu tinha 5 pacientes. Nossa, eu tenho 5 pacientes. Olha que legal, toda semana. De repente, mais uns 3 anos, eu tinha 10. Meu Deus, 10. Mais 3, nossa, eu tinha 20. Meu Deus, 20 pacientes toda semana, gente, eu tô bombando. Até chegar em 10, 11, quase 12 anos e eu tá com a minha agenda cheia. É da noite pro dia? Se eu tivesse parado lá atrás, ficado muito, muito triste quando eu tinha 5 pacientes durante 1 ano e pouco. Ah, só 5? Vou parar. Eu vou fechar a clínica. Eu não vou mais atender. Hoje, você acha que eu teria minha agenda cheia? É lógico que não. É óbvio que não. Porque ninguém ia me conhecer. Porque eu só atendi 5 pacientes há 10 anos atrás. Então, tudo é um processo. Esse processo, ele é necessário que ele comece dia 1º de janeiro? Não! Ele é necessário que você comece agora. Você definir as metas que você tem para um ano é só um norte. Mais ou menos um norte. É claro que dentro desse caminho que às vezes a gente idealiza, ele não sai como a gente gostaria. E é normal.
E eu acho que ele já não sai como a gente gostaria para testar a nossa capacidade de enfrentamento, de resiliência, de vontade, de desejo real. Eu quero mesmo que isso aconteça. E você tá passando nesse teste? Você tá conseguindo? Claro, tá? Que é uma briga. Tudo isso que eu tô falando, gente, é uma briga constante interna. Mas é uma briga que a gente veio aqui nesse mundo para ganhar. Eu vim para me melhorar como ser humano, em muitos aspectos. E cada vez que eu avanço, cada vez que eu evoluo em qualquer ponto, e eu sempre falo para vocês, nós temos 3 pilares, tá? A gente tem o pilar físico, preciso cuidar da minha saúde física, preciso, tá? Eu tenho o meu pilar mental, tudo que eu absorvo, tudo que eu aprendo, tudo que eu assisto, tudo que eu leio, tudo que eu experimento, eu vivo, alimenta a minha parte mental. E eu tenho o meu pilar espiritual. Eu preciso acreditar em alguma coisa. Eu preciso ter um norte do porquê que eu tô aqui. Pode ser o norte que você escolher. Então, se eu não tô me evoluindo, me melhorando em algum desses pilares, o que eu tô fazendo aqui nesse mundo? Tô passando? Você sabe uma coisa que eu escutei e eu quero muito que isso aconteça um dia comigo. A gente vai morrer. Todo mundo vai morrer. Só que tem gente que não morre. Tem gente que fica eternamente na nossa lembrança por algum motivo. De preferência bom. Então, quando a gente gera um impacto na vida de alguém, positivamente, qualquer um, em 1, em 2, em 5, em 100, em 500, em 1000, você vai ser esquecida? Você vai morrer? O seu corpo vai. O seu corpo com certeza vai morrer. Você não. O que você é, quem você é, não morre. E você tá enxergando isso também? Você tá construindo essa evolução para você? E é interessante, gente, que quanto mais a gente se concentra nisso, na nossa evolução, naquilo que eu preciso me melhorar, em qualquer desses pilares aqui, não dá tempo de você olhar para o outro. Não dá tempo de você ficar imaginando que a vida do outro é melhor que a sua. Porque de verdade, gente, ela não é. Em algum ponto, ela é pior que a sua. Ela tem um marido maravilhoso, mas o trabalho dela é péssimo. O seu marido não é tão bom, mas o seu trabalho é maravilhoso. Não tem vida perfeita, porque não tem ninguém perfeito nesse mundo. Quem é perfeito? Então, tracem o caminho de vocês. Eu vou falar o que eu faço há um tempo já. E é uma coisa que, assim, é muito diferente pra mim, porque eu sinto que isso melhorou, mudou algumas coisas. Então, todo dia 31, 30, eu faço uma cartinha pra mim. Meu marido fez esse ano, meu filho fez, minha filha fez, né? Ela falou o que ela queria pro ano, eu fiz um envelopinho pra ela. E eu coloco no envelope. E eu guardo numa gaveta aqui em casa. E eu vou abrir só dia 31 de dezembro desse ano. Eu fiz dia 31 de dezembro de 2021. E não é tudo, tá? Que tá lá escrito que eu consigo, como qualquer outro ser humano. Mas de uns anos pra cá, tem muita coisa que já mudou. Por quê? Porque eu decidi, pus no envelope e fiquei rezando para Deus ler aquele envelope e me ajudar? Não, porque eles não saem da minha cabeça. Porque eles estão aqui o tempo todo. Todo santo dia. Todo dia que eu não quero levantar, eles vêm. Todo dia que eu não quero ir na academia, ele aparece.
Tem dia que eu não dou conta, eu desisto, né? Só por um dia, e aí no outro dia eu retomo tudo. E me acolho, tá? Melissa, tá tudo bem, tá? Você faz bastante, aguenta firme, descansa hoje, para tudo, tá tudo bem com você, amanhã você recomeça. Você faz isso com você? Ou a hora que você desiste, você acha que tá todo mundo bombando, todo mundo fazendo um monte de coisa, você olha pra você e fala, sua porcaria, tá vendo? Você não consegue mesmo. Olhe pra você. Veja o que você realmente quer. Eu vou contar a história da... Eu já contei essa história muitas vezes, porque é uma história muito marcante pra mim, tá bom? Então, se você já ouviu, você me desculpa, eu vou contar de novo. Se você não ouviu, presta atenção. Há 3 anos atrás... Há uns 3 anos atrás, eu tive uma paciente e ela ficou acamada durante muito tempo. Então, eu acompanhei todo o processo dela acamar. Então, ela vinha na clínica e, de repente, eu comecei a atendê-la na casa dela, ela deitada e eu num banquinho do lado, atendendo. E quando ela começou a ficar acamada, perdeu o movimento das pernas, ela disse que uma vez ela foi ao médico e eles estavam conversando e ele virou para ela e falou, fulana, você chegou? Ela tinha uns 63, 64 anos. Quando ela começou a ficar acamada. Você fez alguma atividade física, né? Lá atrás, né? Na sua juventude? Ela, quando eu tinha uns 40 anos, eu comecei a fazer e natação. Só que correria, filhos, né? Trabalho, um monte de coisa. Eu parei. E ele virou para ela e falou, olha, eu não posso te afirmar, porém, eu acredito que se você tivesse continuado, você não estava nessa cama. Eu tenho 44 anos, eu vou fazer 45 ano que vem. E a minha filha vai fazer 6. Eu tenho um filho de 13 e a minha filha vai fazer 6. Então, quando eu tiver 60, ela vai ter 20. E se com 60, por alguma omissão minha, eu estiver na cama? Eu não vou me perdoar. Se eu estiver na cama por um acontecimento e eu entender que realmente eu tinha que ficar na cama, tudo bem. Agora, se foi uma omissão minha, se eu descuidei da minha morada, eu não vou me perdoar. Então, há 3 anos, eu comecei a fazer atividade física. Não é uma coisa que eu adoro. Eu aprendi a entender os benefícios dela e sentir os benefícios que são reais. E daí em diante eu não parei mais. Porque eu tenho um porquê. Você tem um porquê para emagrecer? Você tem um porquê? Qualquer porquê. Não o outro, tá? Ah, porque a fulana lá da esquina, ela é mais magra que eu. Esquece. Você tem um porquê para trocar de emprego? Você tem um porquê para mudar de profissão? Você tem um porquê para sair do seu casamento? Para estudar? Para frequentar mais a igreja? Você tem um porquê? Ele tem que ser real e ele tem que ser seu. Se você encontrar esse porquê, ninguém mais te para, nem você. Você vai tentar se boicotar, você vai tentar se parar, mas você não vai deixar. Porque eu tento me boicotar, eu também tento me parar. Só que meus porquês, eu tenho vários porquês. Meus porquês são tão grandes que eu paro se der um dia, 2, no máximo. Eu me permito desanimar um pouquinho, porque eu sou um ser humano, então eu desanimo mesmo, normal. Como eu disse pra vocês, essa semana tá muito complicada pra mim. Não aconteceu nada, mas, sei lá, tô xoxa, normal. Mas eu tenho um porquê muito grande. Eu tenho um porquê estar na academia, eu tenho um porquê estar trabalhando, e nesse porquê não é boleto. Eu tenho bastante boleto pra pagar, mas não tá ligado lá. Eu tenho um porquê tá aqui. Meu porquê daqui é muito grande. Eu quero sair desse mundo
na mente de muita gente. Muita gente pensando assim, nossa, né, ela falou um dia tal coisa e ela me ajudou. É só isso que eu quero. Então, quanto mais gente eu atingir, quanto mais pessoas eu chegar, menos eu vou morrer. E é só isso que eu quero. Tudo bem? Então, eu quero que vocês construam os porquês de vocês. Ah, amanhã você tá comigo, Marcinha, eu sei. Os porquês, tá bom? Olhem pra vocês, parem de olhar pra fora. Reflitam. Enxerguem aonde vocês querem chegar. Nada é impossível, nada é nada, não tem nada impossível. Porque eu quero vocês sempre muito felizes. É o meu maior desejo. Tudo bem? Eu vou dar um recadinho, tá? Antes da gente acabar. Quem é daqui de Itápolis ou de região, de Bitinga, Borborema, enfim, daqui de perto, na semana que vem, na sexta-feira, dia 4, vai ter uma palestra aqui da Hortência. A Hortência foi uma jogadora de basquete, para quem não conhece, né, campeã olímpica, e ela vai vir dar uma palestra motivacional. E eu fui convidada, mais 3 profissionais, a Juliana Guimarães, o Dr. Osmar, que é mastologista em Bitinga, a doutora Gabriela, que é ginecologista em Bitinga, e nós vamos fazer uma roda de conversa sobre o câncer de mama. Toda a verba, toda a renda arrecadada dessa palestra vai ser destinada a um grupo que tem aqui em Itápolis, em prol das pessoas com câncer. Ele se chama São Pelegrino. Então toda a renda, todo o dinheiro vai ser revertido para eles. Quem não é daqui e não puder vir, tudo bem, mas quem puder, por favor, façam um esforço, porque além de vocês receberem algo, né, de uma pessoa muito importante, que é a Hortência, vocês vão ajudar muitas pessoas, porque o São Pelegrino é um grupo que ajuda muita gente. Outro recado que eu quero dar, essa live fica salva lá no meu feed, então o dia que você quiser assistir, quiser salvar para assistir mais tarde, assista, mas eu quero uma ajuda de vocês, eu sempre preciso da ajuda de vocês. Compartilhem. Mandem pra mãe, pra avó, pra tia, pro teu marido, pro teu filho, pra qualquer pessoa. Eu tô aqui no Instagram, preferencialmente para as mulheres, mas tem muitos temas aqui que não se restringe só às mulheres. Pra gente as coisas acabam sendo um pouquinho mais difíceis, né, culturalmente, mas principalmente essa live de hoje, ela abrange todos. Todo mundo tem dificuldade em cumprir suas metas. Então, compartilhem, me ajudem, porque eu quero muito chegar em muitas pessoas. A minha clareza, o lugar é bem longe. E eu sei que eu vou chegar lá, mas eu preciso muito da ajuda de vocês. Tudo bem? Então, ótimo fim de terça, né? Tá acabando a terça-feira, agora eu vou jantar, vou dormir. Até amanhã, me acompanhe, amanhã tem caixinha. E ótima semana que vem eu tô aqui de novo, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até mais.